Muito obrigado, pessoal. He told us to just start, John. So it's okay, good. I didn't understand what he said there. Yeah, I was just translating on messages, but I forgot that. Yes, that was fine. Well, welcome to class number 5 of our series. Bom, bem-vindos à aula número 5 da nossa série. Again, I apologize that we have to skip next Wednesday. De novo, eu peço perdão que a gente vai pular a próxima semana, próxima quarta. I'm participating in a leaders meeting in Atlanta. Vou estar participando de uma reunião de liderança em Atlanta. And I knew about this 2 months ago, so I should have told you before, so I apologize. E eu sabia disso faz 2 meses já, então eu devia ter falado com vocês, eu peço desculpas. But I tell you this, the last class is definitely my favorite of the whole series. Mas eu vou falar isso, a última aula é com certeza a minha favorita da série. Because that's when we're going to go over Isaiah 52 through 54. Porque nela vamos falar de Isaías 52 a 54. And hopefully even more than that. E espero que ainda mais. So I'm going to start the PowerPoint. Então vou começar o PowerPoint. Now remember, we were in Isaiah 42. Agora lembre-se, a gente estava em Isaías 42. In Isaiah 40, which was most of our class last week, Em Isaías 40, que foi a maior parte da nossa aula semana passada, we saw God saying, comfort my people. a gente viu Deus falando de confortar seu povo. Sorry about that. Okay, good. And then in Isaiah 42, E em Isaías 42, we see the first of 4 suffering servant songs. a gente viu a primeira de 4 canções do servo que sofre. And we see the Messiah will be humble. E a gente vê que o Messias vai ser humilde. It's like a bruised reed, he won't break. É como Bruce Reed? Bruised, like piece of grass. É Like como uma folha de grama ferida. Ele não vai que se And vira, God says- ele vai quebrar. God says, look, here's my servant. Look at my servant, E Deus fala aqui, olha o meu servo, veja o meu servo, the one in whom I take great delight. aquele em quem eu tenho muito deleite. And we saw here that Jesus is like a lamb, E a gente vê que Jesus é como um cordeiro, but he's also like a lion. mas também é como um leão. Later on in this class, we'll see Jesus more like a lion than like a lamb. Mais para frente nessa aula a gente vai ver Jesus mais como leão do que como cordeiro. Jesus is like a lamb to those who are part of the kingdom. Mas Jesus é como um cordeiro para aqueles que são parte do reino. He's a lamb to the poor and to the dispossessed, Ele é um cordeiro para os pobres, para os sem posse, to women and to minorities. para mulheres, para minorias. But to the enemies of God's church, he's like a lion. Mas para os inimigos da igreja de Deus, ele é como um leão. Now, we already read Isaiah 42, verse 5 through 9, but I want to read it again. Agora, a gente já leu Isaías 42, versículo 5 diante, mas eu quero ler de novo. And by the way, John, I can see right away that you're a very good translator. Ele está falando que ele está achando que eu sou um bom tradutor. Okay. Did you translate that? Yeah, Okay, good. 5 through 9. I always translate praise for myself. So, Isaiah 42, 5 through 9. 5 through 9. Então, Isaías 42, do 5 ao 9, diz: É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu, o Senhor, esse é meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e as novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. So we have another messianic prophecy here. Então, a gente tem outra profecia messiânica aqui. And it says the Messiah will be a light to the Gentiles. Diz que o Messias será uma luz para os gentios. He's going to open the eyes of the blind, Ele vai abrir os olhos aos cegos
and he's going to free captives from prison. E vai libertar da prisão os cativos. Let's read a parallel passage. It's in Isaiah 61, verse 1 through 3. Vamos ler uma passagem paralela que fica em Isaías 61, do 1 ao 3. This is a very important passage in Isaiah Essa é uma passagem bem importante, Isaías, because it's the text of Jesus' first public sermon. porque é o texto do primeiro sermão público de Cristo, In Luke chapter 4. em Lucas 4. There's a close parallel between Isaiah 42 and Isaiah 61. Tem um paralelo muito grande entre Isaías 42 e Isaías 61. So let's read Isaiah 61, verses 1 through 3. Então vamos ler Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles são chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. This is a fascinating scripture, it really is. Essa é uma escritura fascinante, realmente é. Because Isaiah is speaking here, but he says, the Spirit of the Lord is on me. Porque Isaías está falando aqui, mas ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. And here the voice is the voice of the Messiah. E aqui a voz, falando, é a voz do Messias. And what is the message of the Messiah? This is the gospel message. E qual que é a fala do Messias? Essa é a mensagem do Evangelho. Good news for the poor, As boas novas para os pobres, both for those who are poor in physical things and also for the poor in spirit. tanto para aqueles pobres no meio físico, quanto os pobres em espírito. And freedom for captives. E liberdade para os cativos. This was also in the earlier chapter 42, verse 6. E isso também estava no versículo 42, no capítulo 42, versículo 6. Well, actually, verse 7. Na verdade, versículo 7. So Jesus offers good news for the poor in spirit, but also for those who are captive, those who are spiritual captives, and those who are socially captive. Jesus oferece boas novas não só para os pobres, mas que são cativos, e não só cativos fisicamente, mas que são espiritualmente cativos. And also he says healing for the blind. Ele também fala de cura para os cegos. Or in the case of 42, in 61, healing for the sick, and in chapter 42 says healing for the blind. Na verdade, no 42 fala de cura para os cegos, no 61 para os doentes. And then release of those who are held captive. E libertação para os que estão presos. Which one speaks to your heart? Qual fala para o seu coração? Good news for the poor, Boas novas para os pobres, release from spiritual slavery, a libertação da escravidão espiritual, healing from spiritual sickness, a cura de uma doença espiritual, freedom from spiritual oppression. a liberdade da opressão espiritual. And he pronounces the year of the Lord's favor. That's what we have in Christ. E ele proclama o ano da bondade do Senhor. E é isso que nós temos em Cristo. It's interesting. In chapter 61, verse 2, É interessante, no capítulo 61, versículo 2, he says to proclaim the year of the Lord's favor ele fala de proclamar o ano da bondade do Senhor and the day of the vengeance of our God, e o dia da vingança do nosso Deus, and to comfort those who mourn, e para consolar todos os que andam tristes, and to provide for those who grieve. e dar para aqueles que choram em Sião. Jesus quotes this passage, Jesus, ele cita essa passagem, but he actually skips one phrase. mas ele pula uma frase. He skips mention of the day of the vengeance of God. Ele pula a parte do dia da vingança do nosso Deus. Why would Jesus do that? Por que Jesus faria isso? Why would Jesus arguably almost like misquote? Por que Jesus, assim, discutivelmente, até citou errado? But Jesus said, I did not come to judge, but to save. Mas Jesus disse, eu não vim para julgar, mas para salvar.
So Jesus' message in his ministry was not one of vengeance, but of salvation. Então, o ministério de Jesus não era um ministério de vingança, mas um de salvação. So Jesus didn't come to the earth to judge. He came to save. Então, Jesus ele não veio para a terra para julgar, ele veio para salvar. Does that mean Jesus will not judge? Isso significa que Jesus não irá julgar? Oh, definitely not. Definitivamente não. When Jesus comes back, it'll be both to save and to judge. Quando Jesus voltar, retornar, com certeza será tanto para salvação quanto para julgamento. But I believe that's why Jesus selectively quoted from Isaiah 61. Mas eu creio que é por isso que Jesus ele citou seletivamente esse trecho de Isaías 61. And then if you turn to Luke 4:21, we won't do that right now. Então, e aí, se você for para Lucas 4, versículo 21, a gente não vai ler agora. He says, today this scripture is fulfilled right in your presence. Ele fala, hoje essa escritura é realizada bem na sua presença. And if you look back in Luke 4, 5, and 6, you'll see that Jesus does exactly that. E se você olhar para Lucas 4, 5 e 6, você vai ver que Jesus faz exatamente isso. He literally goes out and preaches good news for the poor. Ele literalmente vai e prega boas novas para os pobres. He frees those who are imprisoned, Ele liberta os que estão aprisionados, those who are possessed by demons, aqueles que estão possuídos por demônios. and he heals the sick, Ele cura os que estão doentes. and he declares the favor of the Lord. Ele declara a bondade de Deus. Now let's go back to Isaiah 42. Então vamos voltar para Isaías 42. You can tell I love Isaiah 42. Você pode perceber que eu amo Isaías 42. But he ends this section with a proud declaration. Mas ele termina essa sessão com uma declaração orgulhosa, positiva. And it reminds me of what he said in Isaiah 40. E me lembro que ele falou em Isaías 40. Remember in Isaiah 40 he said, hey, I'm the Lord. Lembra Isaías I 40? made all these things. Lembra Isaías 40? Ele falou, eu sou o Senhor, eu fiz essas coisas. He said, no one's like me. Ele fala, ninguém é como eu. He said, all the rulers of the world are like a drop in the bucket. Remember that? Ele fala, todos esses governantes do mundo são como gotas de um balde. Você lembra disso? So again, God declares his greatness here in verse 8. He says, I'm the Lord. Então, de novo, aqui no versículo 8, ele declara a sua grandeza. Ele fala, eu sou o Senhor. He says, I yield glory to no one. Ele fala, eu não darei a outro a minha glória. I am the glorious one. Eu sou o glorioso. How do you know that? Como que você sabe isso? He says, before something happens, Ele diz, antes que algo aconteça, I announce it to you. eu anuncio a você. Now, we have an advantage over those who received the letter from Isaiah. Agora, nós temos uma vantagem sobre aqueles que receberam esses escritos de Isaías. Because we've seen all these things fulfilled. Que a gente viu isso tudo se concretizar. Isaiah challenges the pagans and the false gods. Isaías, ele desafia os pagãos, os falsos deuses. Can any of you predict the future? Algum de vocês pode prever o futuro? But here, around 700 years before Christ, Mas aqui, uns 700 anos antes de Cristo, both in chapter 42 and chapter 61, we have precise picture of exactly what the Messiah's ministry will be. tanto no capítulo 42 quanto no 61, a gente vê uma imagem clara e precisa do que o Messias será. I don't know about you, but I find that really encouraging. Eu não sei você, mas eu acho isso muito encorajador. Now let's read verse 10. Let's read verse 10 through 17 of Isaiah 42. Então vamos ler agora os versículos 10 a 17 de Isaías 42. Now, as you read this, ask yourself, is this Jesus the Lamb or is this Jesus the Lion? Então, enquanto você lê e ouve isso, pensa, esse aqui é Jesus o Cordeiro ou Jesus o Leão? So please read that, Young. Então eu vou ler. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar, e tudo que nele existe, vocês, ilhas, e todos os seus habitantes, que o deserto e suas cidades ergam a sua voz, regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes.
Deem glórias ao Senhor nas ilhas, proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado e grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive, calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei. Não os abandonarei. Mas retrocederão em vergonha total aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos, vocês são nossos deuses. 17, right? Yeah. So is this Jesus the lion or the lamb? Então esse é Jesus o cordeiro ou o leão? This is Jesus the lion. Esse é Jesus o leão. This is the triumphant Jesus. Esse é o Jesus triunfante. A Jesus that will not concede his glory to anyone. Jesus que não cederá a sua glória para ninguém. He says, I will lay waste the mountains. Ele diz que vai uma coisa com as montanhas. Ele arrasará os montes e as colinas. And I will dry up the bodies of water. E eu secarei a vegetação, mudarei os rios. But he says, those who trust in idols Mas ele diz, aqueles que acreditam em ídolos will be put to shame. serão envergonhados. That's our Messiah. Esse é o nosso Messias. Now we're going to skip down to Isaiah 44. Então agora a gente vai pular para Isaías 44. Again, we see Isaiah declaring the idols to be foolishness. De novo a gente vai ver Isaías declarando ídolos como besteira, como algo tolo. Let's read Isaiah 44. Let's read 6 through 11. Vamos ler Isaías 44, do 6 ao 11. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir. Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens nada são. E as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. So God again declares his own greatness. Então Deus novamente declara a sua grandeza. He says, I'm the Alpha and the Omega. Ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega. It's interesting because Jesus also says of himself, I'm the Alpha and the Omega. Interessante, porque Jesus também fala sobre si mesmo, que ele é o Alfa e o Ômega. Because Jesus is God. Que Jesus é Deus. Jesus and God says here, I'm the only God. Deus diz aqui, eu sou o único Deus. And he challenges the idols and the false gods. E ele desafia os ídolos e os falsos deuses. He says, I tell you what is yet to come. Ele diz, eu digo que vai vir. Good luck for some other gods predicting what will come. Boa sorte para outros deuses aí dizerem o que vai vir. No other religion has this. Nenhuma outra religião tem isso. Because they're false religions. Porque são religiões falsas. And then in verse 8 he says, is there any other God but me? E no versículo 8 ele diz, há outro Deus além de mim? And it's a challenge to us because some of us have many different gods. E é um desafio para nós, porque muitos de nós temos outros deuses. The God of success, the God of money, the God of sex, the God of pleasure.
O Deus do sucesso, o Deus do dinheiro, o Deus do sexo, o Deus do prazer. And then it's kind of humorous, the next several verses, because Isaiah is like laughing at the idols. E até um pouco engraçado os próximos versículos, porque Isaías está rindo dos ídolos. He says, a craftsman makes the idols. Ele fala que tem um artesão que faz os ídolos. They take their tools and they build it. Ele fala que ele pega as ferramentas e faz um. We don't have time to read the entire chapter, but he is sarcastically talking about these idols. A gente não tem tempo de ler o capítulo inteiro, mas ele continua falando sarcasticamente sobre como é feito um ídolo. He says they cut down a tree from the forest. Ele fala que eles cortam a madeira da floresta, uma árvore da floresta. With half of it, they make an idol. Com metade dela, ele faz um ídolo. The other half, they burn in their fire. Outra metade, eles queimam no fogo deles. Or use it to cook their meal. Usa para fazer comida. How silly it is, the idolatry of our world, and yet our world is saturated with idols. E quão engraçado, sei lá, tolo, vazio é a idolatria do nosso mundo com esses ídolos. In verse 19, he says, no one stops to think. No one has the knowledge or the understanding to say. O versículo 19 ele diz: ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer. The friends around us, they don't understand. They don't realize what's going on. E as pessoas com ídolos, eles não entendem o que está acontecendo. Half of it I use for fuel, and I baked bread over its coals. I roasted meat and I ate. Metade dela eu usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne, comi. And with the rest, I made an idol. E com o resto eu fiz um ídolo. The foolishness of idolatry, and yet our world is full of idolatry. A tolice da idolatria, e nosso mundo está cheio de idolatria. This makes no sense. Não faz sentido. Let's read verse 21 through 23. Vamos ler os versículos 21 ao 23. Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu fiz, você é meu servo. Ó Israel, eu não o esquecerei. Como se fosse uma nuvem, varri para longe suas ofensas. Como se fosse a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isso. Grite bem alto, ó profundeza da terra. E rompam em canção, vocês, montes, vocês, florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostra sua glória em Israel. So the pagans make idols out of a piece of wood. Então os pagãos, eles fazem ídolos de um pedaço de madeira. But God says, I made you. Mas Deus fala, eu fiz de vocês. And God's declaring his greatness. Deus está declarando sua grandeza. He says, I will never forget you. Ele fala, eu nunca lhe esquecerei de vocês. The God of Israel will wipe out your sins. O Deus de Israel vai apagar seus pecados. So he says, look, return to me, repent. Então ele fala, olha, retorna para mim, se arrepende. He says, shout for joy. Ele fala, grite de alegria. Because I've redeemed Israel. Porque eu resgatei Israel. How great is our Lord Jehovah? Quão grande é nosso Deus, Javé. That's what I get from this section in Isaiah, the greatness of God. É isso que eu vejo nessa seção de Isaías, com a grandeza do nosso Deus. In the foolishness of those who rely on science or art or sports or anything else to find meaning in their life. E a tolice daqueles que dependem de ciência, ou de esportes, ou de TV, ou do que for, para achar significado na sua vida. Now let's read verse 26 through 28. We're going to take an interesting turn here. Então vamos ler do versículo 26 a 28, a gente vai dar uma reflexão interessante aqui, uma curva interessante. Que executa as palavras de seus servos, it starts with that executes. Do I need context or like who it is? Or... Sure, who carries out the words of his servants. That's fine. Ok. O contexto é aquele que leva as palavras do seu servo. Então diz que executa as palavras de seus servos
e que cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e da cidade de Judá, elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Que diz às profundezas aquáticas: sequem-se, e eu secarei seus regatos. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. And this is an amazing prophecy. E essa é uma profecia incrível. He tells them the name of the one who will save his people. Ele fala o nome daquele que salvará seu povo. His name is Cyrus. O nome dele é Ciro. Do you know who Cyrus is? Você sabe quem é Ciro? Basically, in this prophecy written maybe around 710 BC or so, Basicamente, nessa profecia, escrito 700 to like 1,000. yeah, about 710 BC, close enough. É, tipo, uns 700 ou uns 1.000 anos antes de Cristo. He says, Jerusalem will be destroyed. Ele fala: Jerusalém será destruída. But then he says, but I will rebuild Jerusalem. Mas ele fala: eu reconstruirei Jerusalém. And the towns which will be abandoned, E as cidades serão abandonadas. that's around 586 BC. Isso é uns 586 antes de Cristo. About 150 years after this prophecy, Uns 150 anos depois dessa profecia, the cities of Israel were abandoned. a cidade de Jerusalém foi abandonada. A cidade He foi says, abandonada. but I will restore those cities. Mas ele diz aqui: eu vou restaurar essas cidades. He says, Cyrus will do it. Ele fala através de Ciro fazer isso. Well, who's Cyrus? Bom, quem é Ciro? Cyrus is the Persian general, Ciro é um general persa, because Nebuchadnezzar, the king of Babylon, carried Israel into exile. porque Nabucodonosor, um rei babilônio, ele arrasta o povo para o exílio. Exactly as prophesied in Isaiah 39. Exatamente como foi profetizado em Isaías 39. But then in Isaiah 40, God says, but then my wrath is complete. It's time for me to offer comfort to my people. Mas em Isaías 40, ele fala que Deus fala: minha fúria foi completa, e agora eu paro de oferecer conforto para o meu povo. And here in Isaiah 44, he says, and I'm going to rebuild the ruins. E aqui em Isaías 44, ele fala: eu vou reconstruir as ruínas. What happened in the year 538 BC, O que acontece no ano 538 a.C., the Persian emperor Cyrus defeated Babylon. o imperador persa Ciro derrota a Babilônia. And in Ezra chapter 1, verse 1 through 4, E em Esdras, chapter 4, yeah, we're not going to read that now, just give the verse. Ezra chapter 1, 1 through 4. e no capítulo 4, versículo 44, Cyrus says to God's people, go back, Ciro diz ao povo de Deus: voltem, rebuild the temple. reconstrua o templo. This was almost 200 years after Isaiah's prophecy. Isso foi 200 anos depois da profecia de Isaías. And he's quite specific. E ele é bem específico. Let the temple foundation be rebuilt. Deixe que as fundações do templo sejam reconstruídas. And you go to the book of Ezra, and that's exactly what Cyrus did. E você vai no livro de Esdras, é exatamente isso que acontece. Now, if you go to the British Museum, Agora, se você vai para o Museu Britânico, you can see what's called the Cyrus cylinder. você pode ver o que é chamado do cilindro de Ciro. It looks big, but it's actually quite small. Parece grande na foto, mas na verdade é bem pequeno. It's about this big. Desse tamanho. The writing is tiny. Olha, a escrita é pequenininha. And in this cylinder, which was actually recorded by Cyrus's scribes, E nesse cilindro, que na verdade foi registrado pelos escribas de Ciro, Cyrus says, all the people should return to their land and rebuild their temples. Ciro diz: todos os povos devem voltar para suas terras e reconstruir os seus templos.
So here we have physical proof Então aqui nós temos uma prova física that what Isaiah prophesied in about 710 BC que o que Isaías profetizou uns 710 anos antes it actually happened, just like God said. aconteceu exatamente como Deus falou que ia acontecer. Remember the earlier words in Isaiah 42. Lembre-se das palavras ditas antes em Isaiah 42? Yes. 42. And also Isaiah 44, E também Isaías 44, where God declares, I say what will happen before it happens. onde Deus diz, eu digo o que vai acontecer antes que aconteça. The God of the Old Testament is the only God. O Deus do Antigo Testamento é o único Deus. But then Isaiah tells us a few more details about this amazing man named Cyrus. Mas então Isaías nos fala mais algumas coisas sobre esse homem incrível chamado Ciro. Incredibly, Cyrus is a prefigure of the Messiah. Incrivelmente, Ciro é uma imagem prévia de Jesus. Because Cyrus sets God's people free from captivity. Porque Ciro liberta o povo de Deus do cativeiro. And Cyrus helps to create a remnant. A remnant? A remnant. I use that word a lot in the last couple of weeks. A remnant. It's like an image or like a No, shadow? a remnant. Remanescente. Desculpa. A small group of those who are saved, called out. Porque Remanescente. Grupo remanescente. Ciro gira um grupo remanescente. Yeah. So I lost my train of thought there. Sorry. So again, the parallels between Jesus and Cyrus are very interesting. Então, de novo, os paralelos entre Jesus e Ciro são muito interessantes. Another interesting point is in Isaiah 44, Também muito interessante aqui em Isaías 44, verse 21 and 22, God calls Israel his servant. nos versículos 21 e 22, Deus chama de Israel o seu servo. But in Isaiah 45, God calls Cyrus his servant. E também em Isaías 44 ele fala de Ciro como seu servo. And then, and of course, very famously in Isaiah 53, he calls Jesus his servant. E muito conhecido, mas Isaías 53 ele se refere a Jesus como seu servo. Let's read Isaiah 45, verses 1 through 7. Vamos ler Isaías 45, versículo 1 ao 7. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Eu direi diante de vocês e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que, do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Do you see how amazing this is? Você vê quão incrível isso é? Because who's he talking about? Porque de quem ele está falando? The pagan emperor Cyrus. Um imperador pagão, Ciro. And yet, if you imagined he was talking about Jesus, this also works. E se você pensar que ele estava falando de Jesus, de alguma forma é pior. He says, I take hold of Cyrus's right hand. Ele fala, eu que segura com firmeza a mão direita de Ciro. To subdue nations and to open doors. Para subjugar nações e abrir portas. To level the mountains. Para aplainar as montanhas. Break down the gates. Romper trancas. Cut the bars of iron. Cortar barras de ferro. Is he talking about the Messiah or is he talking about Cyrus?
Ele está falando do Messias ou ele está falando de Ciro? Both, Ambos, but mostly about Cyrus. mas principalmente sobre Ciro. And he says, because of Jacob, I will call you by name. Ele fala, por causa de Jacó, eu o convoco pelo nome. And he says to you and me that I will give you a title of honor. E ele fala para você que concede um título de honra. And Isaiah says, as he has already said many times in verse 5, I am the Lord. Isaías fala, como ele falou muitas vezes no versículo 5, eu sou o Senhor. There was no one like me. Não há nenhum outro como eu. In verse 7, I bring prosperity and I create disaster. No versículo 6, versículo 7, eu promovo a paz e eu causo desgraça. Let's skip down and read one more verse in Isaiah 45. It's verse 13. Vamos descer um pouco mais e ler no 45 ainda, do versículo 13. Eu levantarei esse homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Cyrus is the new Moses. Ciro é o novo Moisés. He fulfills the ministry of Moses and he prefigures the ministry of Jesus. Ele completa o ministério de Moisés e ele é uma prefiguração, uma imagem do ministério de Jesus. Because this is the predestined will of God, that his people would be set free. Porque esse é o destino predestinado de Deus, que seu povo seja liberto. Now, we only have about 1.5 classes to go, and we have about 25 chapters to cover, so we have to start skipping. Então, a gente só tem 1h30 para ir, a gente tem uns 25 capítulos ainda, então a gente vai ter que começar a pular um pouco. So let's go to the second suffering servant song. Então, vamos para a segunda canção do servo sofredor. It's Isaiah 49, 1 through 7. Em Isaías 49, do 1 ao 7. I love Isaiah 49, 1 through 7. It's so beautiful. Eu amo Isaías 49, do 1 ao 7, é tão lindo. Let's read that together. Vamos ler isso juntos. Escutem-me, vocês, ilhas. Ouçam-me, vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gasto minha força em vão para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor. E a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, é coisa pequena demais para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão. Líderes verão e se encurvarão. Pois, por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. There's a transition here. Tem uma transição aqui. Because in the first 3 verses of Isaiah 49, Porque nos primeiros 3 versículos de Isaías 49, the servant is Israel. o servo é Israel. He says in verse 3, you are my servant, O Israel, Ele diz no versículo 3, você é meu servo, Israel, in whom I will show my splendor, my glory. em quem mostrarei o meu esplendor, minha glória. But Israel failed. Israel failed utterly. Mas Israel falhou completamente. In verse 4, God is crying. He's feeling emotional pain. E no versículo 4, Deus está sentindo uma dor emocional, está chorando. He almost feels like he wasted his time. Ele quase sente que desperdiçou seu tempo.
I gave you everything, Israel. Ele te deu tudo, Israel. Remember earlier, he said, what more could I have done for you than I already did? Lembra que mais cedo ele disse, o que mais eu poderia ter feito que eu não fiz? He said, yet what is due me is in the Lord's hand. Mas ele diz, o que me é devido está na mão do Senhor. So in verse 5, God says, so I'm going to choose another servant, Então, no versículo 5, ele diz, eu vou escolher outro servo. the suffering servant, O servo que sofre, the Messiah, o Messias. the one who will bring Jacob back into the kingdom. O que vai trazer, restaurar as tribos de Jacó de volta para o reino. So God had a great vision to use his people as his servant to bring salvation to the Gentiles. Então, Deus tinha uma grande visão de usar o seu povo, usar Israel para trazer salvação para os gentios. But Israel was an unfaithful servant. Mas Israel não foi um servo infiel. Israel served the idols instead of God. Israel serviu os ídolos, ao invés de servir a Deus. But that does not overcome God's plan because he's going to send a different servant, a suffering servant. Mas isso não sobrepõe, isso não vence o plano de Deus. E ele vai mandar um outro servo, um servo que I sofre. love what he says here in verse 6. Eu amo o que ele diz aqui no versículo 6. He says, I'm going to restore Jacob. Ele diz, eu vou restaurar I'm going Jacó. to bring Jacob back. Eu vou trazer de volta Jacó. And you and I, we are Jacob. We are the real Israel. E eu e você, nós somos Jacó, nós somos a tribo de Israel verdadeira. Paul says that many times in both the book of Romans and the book of Galatians. Paulo diz isso muitas vezes, tanto no livro na carta aos Romanos quanto na carta de Gálatas. In Galatians 3, he says, not all Israel is Israel. Em Gálatas 3 ele diz, não, nem todo Israel é Israel. That seems like a paradox. Parece paradoxo. But he says, we are the true Israel, Mas ele fala, nós somos a verdadeira Israel. the ones who are circumcised in the heart. Então eles foram circuncidados no coração. So again, in Isaiah 49, he says, listen to me. Então, novamente, no capítulo 49, ele diz, me ouçam. That's the only time in the entire Old Testament when God says, listen to me. Essa é a única vez no Antigo Testamento inteiro que ele fala, olha, me ouve. And then on the mountain of transfiguration, God says, listen to my son. E no Monte da Transfiguração, ele diz, ouçam ao meu filho. So in Isaiah 49, God says, listen to me. Então, em Isaías 49, Deus fala, me ouça. But then he tells us, my servant will become the Messiah. Mas ele diz, meu servo se tornará o Messias. Then in Mark chapter 9, verse 7, Em Marcos capítulo 10, verse what? chapter 9, verse 7, Capítulo 9, versículo 7. and then Luke 9:35, E Lucas 9, 35. he says, listen to my son. Ele diz, ouça o meu filho. See, God had this plan all along. God knew exactly what was going to happen Sabe, Deus ele tinha esse plano o tempo todo. Deus sabia exatamente o que ia transcorrer. because Jesus is the lamb who was killed before the foundation of the world. Porque Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. That's Revelation 13, verse 8. Isso é Apocalipse 13, versículo 8. So what will the Messiah do? Então, o que o Messias fará? He will restore the fortunes of Israel. Ele restaurará Israel, as fortunas de And he Israel. says in verse 6, he'll be a light to the Gentiles. Ele fala no versículo 6 que ele será uma luz para os gentios. He already said that in the first servant song, Isaiah 42. Ele já disse isso na primeira canção do servo, em Isaías 42. What will Jesus do for you? O que Jesus fará por você? What will Jesus rescue you from? De onde que Jesus vai te resgatar? And again, in verse 6, to restore the tribes of Jacob. E de novo, no versículo 6, para restaurar as tribos de Jacó. To create a remnant. Para criar esse restaurados, He remanescentes. says in verse 7, kings will see you and they will bow down. Ele diz no versículo 7, líderes verão e se encurvarão.
Let's read verses 8 through, I know this is kind of long, but let's read verse 8 through 18. Eu sei que esse trecho é um pouco longo, mas vamos ler do versículo 8 ao 18. Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Para dizer aos cativos, saiam, e para aqueles que estão nas trevas, apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagens em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se a terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que a mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar. E aqueles que despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olha ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você vestirá a todos como ornamento. Você os vestirá como uma noiva, declara o Senhor. This is one of the most beautiful passages in the entire Bible. I love this passage. Esse é um dos trechos mais lindos de toda a Bíblia. Eu amo essa passagem. And here God is speaking to you and to me, almost personally. E aqui Deus está falando comigo e com você, quase pessoalmente. He says, in the day of salvation, I'm going to hear you. Ele fala, no dia da salvação eu te ouvirei. I'm going to help you. Eu o ajudarei. He says, I'm going to restore the land that was desolate. Ele fala que vai restaurar a terra que foi desolada. Now, I don't know about your land, but my land was desolate. Agora, não sei sobre a sua terra, mas a minha terra estava desolada. I lived an arid, empty, meaningless life outside of Christ. Eu vivia uma vida árida e vazia e sem nada antes de Cristo. But God restored me to himself. He made me part of that remnant. Mas Deus me restaurou a si. Ele me tornou parte dos remanescentes. In verse 9, I was enslaved to so many sins. No versículo 9, eu estava escravizado a tantos pecados. But just like Jesus said to Lazarus, Mas assim como Jesus falou para Lázaro, Jesus said to me, come out of that cave, come out of that death. Jesus falou para mim, saia dessa caverna, saia dessa morte. I love verse 9. It says, be free. Ele fala no versículo 9, saiam, sejam livres. That's what Jesus did for us. É isso que Jesus fez por nós. He freed us from captivity. Ele nos libertou do cativeiro. And he put us on a path, a path with pasture and things to eat. He gave us a full life. E ele nos colocou num caminho com pasto, com coisa para comer, com um caminho para a vida. He said, in your spiritual life, no more hunger, no more thirst. Ele falou, na sua vida espiritual não tem mais fome, não tem mais sede. This is what God gives us in Christ. É isso que Deus nos dá em Cristo. He leads us to springs of water. Ele nos leva a fontes de água. And Jesus said, if anyone believes in me, springs of living water will come out from their soul. E Jesus fala para nós, se alguém acredita em mim, fontes de água viva existirão em suas almas. He's talking about the Holy Spirit here. Ele está falando do Espírito Santo aqui. He says the mountains are going to become roads. He's going to create a clear path for us into the kingdom of God.
Ele fala, os montes se tornarão estradas. Eu vou fazer um caminho fácil, um caminho limpo, reto para você, para a vida espiritual. He says, people are going to stream into the church from everywhere. Fala, as pessoas vão entrar na igreja de todas as direções. From Puerto Alegre, from Montevideo, from Lima, wherever. De Porto Alegre, de Montevidéu, de Lima, de qualquer lugar. So he's calling us to just shout for joy and praise him and sing. Então ele está nos chamando a gritar de alegria e louvar e cantar. We're back in Isaiah 40. Comfort for God's people. E a gente está de volta em Isaías 40. Sabe? Conforto para o povo de Deus. But look at our reaction in verse 14. God must be pulling his hair out. Mas olha a nossa reação no versículo 14. Deus deve estar arrancando os cabelos. After all this, we say in verse 14. Depois disso tudo, nós dizemos no versículo 14. The Lord has forsaken me, and the Lord has forgotten me. O Senhor me abandonou e o Senhor me desamparou. It's like Matthew 23, where Jesus says, "Oh, Jerusalem, Jerusalem." Oh, É como em Mateus 24, quando Jesus fala, ó Jerusalém, ó Jerusalém. He says, "Can a mother forget the child who's nursing at her breast?" Ele fala, uma mãe pode esquecer o filho que ainda está mamando no seu seio? This is one of the most emotional places in the entire Bible. Esse é um dos locais mais emocionais de toda a Bíblia. Could a mother fail to have compassion on her own child? Uma mãe pode falhar em ter compaixão do próprio filho que gerou? Has that ever happened? Isso já aconteceu? Well, yeah, it has. Bom, sim, já aconteceu. Very, very rare, but there are rare circumstances where women abandon their children. É muito raro, mas tem raras circunstâncias onde uma mãe abandona o seu filho. Some of the most poor and desperate women literally abandon their child. Uma das mulheres mais pobres e desesperadas literalmente abandonam seus filhos. But God says, I will never do that to you. Mas Deus fala, eu nunca farei isso com vocês. He says in verse 16, I've written your name in the palm of my hand. Ele fala no versículo 16, eu escrevi seu nome na palma da minha mão. God says to you and to me, your name, obviously we know God doesn't literally have a hand. Deus fala para mim e para você, o seu nome, assim, claro, obviamente Deus não tem uma mão literal, física. And your name is not literally written on a literal hand. E o seu nome não está literalmente escrito numa mão literal. But what a beautiful metaphor. Mas que metáfora linda. He says, as surely as I live. Ele fala, com a mesma certeza com a qual eu vivo. You will wear these things as ornaments. Você usará essas coisas como, você vestirá essas coisas como ornamento. He says, look around. Ele fala, olha em volta. Look at your brothers and your sisters. Olha seus irmãos, suas irmãs. Look what God has already done. Olha o que Deus já fez. Will he not do more? Ele não fará mais? Will he not bring more people into his kingdom? Ele não trará mais pessoas para o seu reino? Will not the church grow? A igreja não vai crescer? I've gone too long, but I have to read a couple more verses. Eu passei meu tempo, mas eu tenho que ler mais alguns versículos. We have to read verse 19 and 20. A gente tem que ler o versículo 19 e 20. Actually, let's read 18 through 20. Na verdade, do 18 ao 20. Erga os olhos e olhe ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você vestirá todos como ornamento. Você os vestirá como uma noiva, declara o Senhor. Embora você estivesse arruinada e fosse abandonada e sua terra fosse arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante o seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos, esse lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para nele vivermos. Tonight we're sitting in our homes separate from each other, it's true.
Essa noite nós estamos em nossas casas, sentados longe um do outro, é verdade. But I want you to use your imagination. Mas eu quero que você use sua imaginação. Imagine all of us that are in this class tonight being together in a room. Imagina todos nós que estamos nessa aula hoje à noite, juntos num só cômodo. And God saying to you, lift up your eyes. E Jesus falando para você, erga os seus olhos. Look at all the children of God. Olhe para todos os filhos de Deus. They're like an ornament. Eles são como um ornamento. They're your glory and your pride. Eles são sua glória, seu orgulho. And he says, even though your life was desolate and empty, E ele fala, mesmo que a sua vida tivesse arruinada e vazia, I'm going to restore a remnant. eu vou restaurar um remanescente. Imagine the room that we're all in. We're all in a room together. Imagina um quarto, esse quarto que todos nós estamos juntos. God says you're going to have to tear down those walls Deus fala, você vai ter que destruir essas paredes. because many are going to come. You're going to be a banner for the nation. Porque muitos vão vir. Você vai ser um stand assim para as nações. Thousands will come to the church in São Paulo Milhares vão vir para a igreja em São Paulo. and in Buenos Aires and in Rio. E no Rio. He says the place is too small. Ele fala, esse lugar é pequeno demais. Your vision and my vision, they're way too small. A sua visão e a minha visão é muito pequena. Like John said, he noticed that Jan and I are going to go plant a church. Como o John viu. Sabe, who? My wife and I are going to go plant a church next year. Como viveram aqui, eu e minha esposa, nós vamos plantar uma igreja esse ano. Somebody asked me today, who's involved in your church planting? E alguém perguntou hoje, quem está envolvido nessa implantação de igreja? I said, just Jan and me. Eu disse só a Jan e eu. But I'm remembering the words of Isaiah. Mas eu estou lembrando as palavras de Isaías. This place is too small. Esse lugar é muito pequeno. We need more space. A gente precisa de mais espaço. I was bereaved and barren. Eu estava arrasado e abandonado. I was left all alone. Eu estava sozinho. But God says, raise a banner for the nations. Mas Deus fala, erga uma bandeira para as nações. People will bring their sons and daughters in their arms. Pessoas trarão seus filhos e suas filhas nos seus braços. And in verse 23 says, kings will bow down at your feet. Get a vision here. No versículo 23 fala que reis irão se ajoelhar aos seus pés. Tem uma visão aqui. And he says, then you'll know that I'm the Lord. E aí ele diz, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Okay, so we'll see you in 2 weeks, and I'll happily take some questions here. Ok, então nós vamos nos ver novamente em 2 semanas e eu estou feliz em receber algumas perguntas agora. Fazer aquela piada de todo mundo? Um de cada vez, gente. Alcides, quer começar? Oba, obrigado, Sérgio. Então, quando é falado sobre eu vim trazer boas novas aos pobres, So when this talks about how I will bring good news to the poor, quando ele fala aí sobre pobres, a gente só pode ver pobres de espírito ou ele tinha alguma coisa a ver com essa mensagem vai ter aquiescência mais entre os pobres? vai ter o quê? Os pobres vão dar mais ouvido a essa mensagem. Is he talking exclusively to the spiritually poor, or is No, mentioning definitely that not. like the poor will like listen to this message more strongly? No. First of all, you have to understand that in every case, the prophets speak both to the immediate audience and to a future audience. Bom, primeiro a gente tem que entender que todas as vezes que o profeta fala, ele está falando para a sua audiência imediata, sua plateia ali, e para a audiência futura, a plateia futura. And I thank you for reminding me of that because I didn't mention that during my class. E eu te agradeço por me lembrar disso, porque eu não mencionei isso durante a aula. Because the Jews interpreted this as applying to them being restored. Porque os judeus eles interpretaram isso como eles serem restaurados.
the restoration under Cyrus, A restauração sob Ciro, where God restored their fortunes onde Deus restaurou sua fortuna. and they rebuilt the city. Eles reconstruíram sua cidade. And Jesus' message of the kingdom is about the poor being taken care of physically. E a mensagem de Cristo no seu reino é sobre os pobres serem cuidados fisicamente. And he literally has in mind freeing those who are captive. Ele literalmente tem em mente as pessoas serem libertas de um cativeiro. And he envisions us as a church healing the sick, E ele tem uma visão de nós como igreja curando os doentes, helping the lonely. Ajudando os que estão solitários. So our social justice is definitely part of what God is talking about. Então, justiça social é certamente parte do que Deus está falando. But it's not like one to the exclusion of the other. They're both in mind. Mas não é como se fosse um para exclusão do exclusivo e o outro não. Os dois Just são. like the servant can be Israel, it can be Cyrus, and it can be Jesus. Assim como o servo mencionado pode ser Israel, pode ser Ciro e pode ser Cristo, Similarly, the ministry to the physically poor can also be a ministry to the spiritually poor. de maneira similar, o ministério para os que são pobres fisicamente também é para os que são pobres espiritualmente. The message to the physically oppressed can also be a message to the spiritually oppressed. A mensagem para aqueles que são oprimidos fisicamente também é para aqueles que são oprimidos espiritualmente. Obrigado. Thank you. As the church, we need to do both because Jesus did both. Como igreja, nós temos que fazer ambos, porque Jesus fez ambos. Jesus' ministry was a ministry of teaching, preaching, and healing. O ministério de Cristo foi um ministério de ensino, de pregação e de cura. The teaching and the preaching created the spiritual freedom, and the physical ministry created the physical. O ensino e a pregação, eles criaram essa libertação espiritual, mas a cura criou essa libertação física. Jesus definitely did both. Jesus definitivamente fez ambos. Sometimes evangelicals only will emphasize the spiritual meaning, but if we forget the physical meaning, then we're not the ministry of Jesus. E às vezes, evangélicos, nós focalizamos muito no espiritual, mas se a gente esquece o físico, a gente não está fazendo o ministério de Cristo. On the other hand, if we're just the social gospel, just creating social justice and not bringing the message of salvation, we similarly fall short. Por outro lado, se a gente é o ministério social, só trazendo mudança social, a gente igualmente está aquém do ministério de Cristo. Okay, next question. Ok, próxima pergunta. Sueli? Swilly Obrigada. Lá vou eu com uma always pergunta. has questions. Em primeiro lugar, obrigada pela aula extraordinária, mas eu fiquei pensando que existe Satanás, né? Eu não vi até agora Isaías, eu não sei se tem alguma parte, ele falando sobre o nosso inimigo, né? Porque o nosso inimigo é Satanás. E porque muitas coisas acontecem com a permissão de Deus, como foi dito. E eu fiquei pensando em Jó. Satanás estava vendo tudo, né, como ele vivia, e Deus deu a permissão para acontecer tudo. Então, pensando nessa injustiça social, muitas vezes Deus não deixa porque o mundo já viu maligno. Eu vou tentar ser bem breve. E aonde entra... já estiquei, desculpa. Aonde entra Satanás em toda essa questão? Né? Ele faz as coisas com a permissão de Deus, né? Eu gostaria de saber, eu não vejo Isaías falando sobre Satanás, ele dá uma palavra de esperança, futuro, sobre o Messias, mas eu não vejo falando sobre Satanás, porque a maneira que a gente vai conseguir vencer é com Deus, né? Vencer o maligno é com Deus, né? Eu gostaria de saber aonde que Isaías fala sobre Satanás ou ele não menciona Satanás. So the question is,
is there anywhere in Isaiah that he mentions more about Satan or our enemy? Because we see it in Job mentioning how Satan acts with the permission of God, but I don't see it mentioned anywhere in Isaiah so far. It more talks about hope and things to come, but it doesn't say anything about this spiritual war or how we deal with it. So is there anywhere where it talks about this kind of war or about Satan himself? Spiritual warfare is not a major theme in the book of Isaiah. Bom, a guerra espiritual não é um tema grande no livro de Isaías. There's that one scripture, I think it's in Isaiah 17. Tem um trecho, eu acho que é em Isaías 17. I can't remember, I'm sorry. Eu não consigo lembrar exatamente onde, desculpa. Where it talks about Lucifer. Onde fala de Lúcifer. Maybe 14, John? 14, yeah, Isaiah 14. Corrigindo que Isaías 14 fala sobre Lúcifer. So some people say that he's talking about Satan there, but actually he's not. E algumas pessoas falam que ele está falando de Satanás aqui, mas ele não está. Satan is never called Lucifer in the Bible. Satanás não é chamado de Lúcifer em nenhum momento na Bíblia. Yeah, that's Isaiah 14, verse 12. Sim, é em Isaías 14, versículo 12. So the spiritual battle in Isaiah is against the pagan forces, Então, a batalha espiritual em Isaías, ela é contra essas forças pagãs, against the pagan nations. contra nações pagãs também. Now, in Revelation, it shows the battle here on the earth, but also the battle in heaven. Agora, em Apocalipse, fala da batalha aqui na Terra, mas também da batalha espiritual nos céus. But in Isaiah, it's presented more as a battle that's happening here on the earth. Mas aqui em Isaías é mais a batalha aqui na Terra. Yeah, not every biblical author talks about every biblical topic. Então, nem todo autor bíblico fala sobre todo o tema bíblico. So my answer is no, not that I can think of. Então, a resposta é não, que eu saiba, em Isaías não é falado de Satanás. Ok, obrigada. Ok, thank you. Ô Ian, só aproveitar talvez essa pergunta da Sueli. Esse texto que a gente citou de Isaías 14, do 12 ao 15, a princípio parece que ele está falando da Babilônia. Right. Mas de fato, muitos falam que isso é muito forte para ser só sobre a Babilônia e por isso vem a ideia de Satanás. O John realmente não concorda com isso, só para ter certeza. So it's just making sure, since we touched on the subject of Isaiah 14, that a lot of people refer to it as Babylon, but some people say it's too strong to be about Babylon. So Right. Is that your belief that it's only about Babylon, or is something else there? To me, the obvious interpretation is it's about Babylon. Para mim, a interpretação mais direta é de que é sobre Babilônia. You just read it. Assim, só ler diretamente. There might be some elements of apocalyptic writing here. Pode ter alguns elementos de uma escrita apocalíptica aqui. And when we have apocalyptic writing, sometimes there's hyperbole. E quando tem esse tipo de escrita, existe hipérbole. This is normal in prophetic writing. E isso é comum em escritas proféticas. Anyway, I could be wrong, Mas, de qualquer forma, eu posso estar errado. but I've looked at it carefully and that's my conclusion. Mas eu olhei cuidadosamente e minha conclusão foi essa. Ok. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? No questions today, or not very many. That's okay. Se não tiver perguntas hoje, tudo bem. Tantas perguntas hoje, tudo bem. If you came late, remember, we have to skip 1 week, unfortunately. It's my fault. Se você chegou atrasado, lembra, a gente vai ter que pular semana que vem. É minha culpa, desculpa. If you know anybody who didn't come today that normally comes, please let them know. E se você conhece alguém que costuma vir, mas não veio hoje, por favor, avise ele. A gente vai pular quarta que vem e vamos estar novamente na... At 8 o'clock next Wednesday, I'm going to be on a flight from Atlanta to somewhere, I don't know, back to California.
Mas semana que vem, na quarta da noite, eu vou estar num voo para outro lugar. Então, a gente vai pular no dia 27 e vai se encontrar no dia 3 de novembro. 2 weeks. 2 semanas. Thank you, Ok. John. Eu gostaria Amém, de agradecer. obrigada. Thank you, Ian. Muito bom. Obrigado.